Lucas 24, conforme eu disse hoje pela manhã, que eu daria continuidade ao texto que nós refletimos aqui. Lucas 24, de 13 a 35. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Tristes e desanimados, voltando para a sua vida, para as suas vidas, porque Jesus havia morrido. E que eu gostaria de compartilhar com os irmãos acerca de esperança. A Bíblia não diz que a nossa esperança é algo. A Bíblia não diz que a nossa esperança se limita a alguma coisa, circunstância, momento. A Bíblia nos diz que a nossa esperança é uma pessoa, ela tem nome, chama-se Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ler o texto, irmãos, Lucas 24, versículos 13 até 35. Naquele mesmo dia, dois deles quem? Discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, quem se aproxima, irmãos? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Vamos juntos ao versículo 21. Ora, mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam, vamos juntos? O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, tua palavra igualmente santa, e nós estamos findando aqui um tempo, dias, um fim de semana muito abençoado na tua presença. Como nós fomos agraciados por tua bondade. Em todo o tempo que a igreja esteve reunida aqui nestes dias, o Senhor nos encontrou por misericórdia. Mais uma vez, Pai, ao findar deste culto, fale conosco pela tua santa palavra, que é a verdade eterna, que foi um instrumento pelo qual Cristo usou
para instruir os seus discípulos, lembrando-lhes a verdade do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Quando a esperança acaba, irmãos, quando a esperança se esvai, a esperança é o combustível da vida. Amanhã pela manhã, certamente você acordará para os seus afazeres com alguma esperança. Esperança no dia, na semana, no trabalho, naquilo que você almeja e deseja. A esperança nos move, impulsiona. A igreja está cultuando hoje aqui numa viva esperança. Celebramos hoje pela manhã a ceia do Senhor até que Ele venha, e isto é esperança. A vida cristã é pautada, firmada, erigida sobre a esperança. E como disse, nossa esperança não é uma pessoa, não é um motivo, uma circunstância, é uma pessoa, Cristo Jesus. Mas aqui, irmãos, existe uma frase que nós comumente usamos, você já deve ter usado ou ouvido: a esperança é a última que... Pois é, mas se a esperança morrer? Esses dois discípulos estão dizendo para aquele forasteiro que se aproxima deles, veja a conjugação do verbo, nós esperávamos, nós imaginávamos, a gente tinha alguma esperança que ele haveria de redimir a Israel, mas já é o terceiro dia. Nós estamos num relato de dois discípulos que a esperança tinha morrido literalmente diante dos olhos deles. Vocês sabem que todo judeu era ensinado desde a mais tenra idade, quando criancinha ainda, que Israel precisava aguardar o Messias. Aquele que haveria de mudar todas as coisas, de reaproximar o povo de Deus, de ensinar a verdade e o caminho do Senhor. E aqueles homens que estavam envolvidos com Jesus durante 3 anos, tinham esperança que ele poderia ser o Messias. Viram milagres acontecer, eles dizem para o forasteiro, sabia que ele era poderoso em obras. Eles testemunharam muitas coisas boas. O coração deles possivelmente se encheu de esperança no nível máximo, quando perceberam que o cego via na ordem de Jesus, que o coxo voltava a andar, que os demônios submetiam à autoridade do nome de Cristo. A esperança estava no nível máximo. Mas um dia, a esperança é presa. Lhe levam para um alto monte, põem sobre os seus ombros uma pesada cruz, uma coroa de espinho, rasgam-lhe as vestes, e a dúvida então chega no coração dos discípulos: será essa a nossa esperança? Ou a gente tem que redirecionar e calibrar para outra? Eles estão percebendo toda aquela cena, assustados, alguns fogem, já não querem mais estar ali, as mulheres corajosas estão chorando, lamentando, são as primeiras que vão ao túmulo, nós vimos aqui, estão perto de Jesus, os discípulos desorientados, temendo pela própria vida deles, porque afinal de contas, quando matam o líder, o que será então dos liderados, dos discípulos? E aí, irmãos, a sexta-feira, no meio da tarde, a esperança expirou. E nós lembramos aqui que a esperança é a última que morre, mas eles viram a esperança morrer. E agora o que fazer? Mediante a esperança que morre diante dos nossos próprios olhos, o que fazemos? O que a Escritura nos ensina? O problema da falta de esperança e como nós podemos renovar a nossa esperança aqui nesta noite. É isso que a Escritura nos ensina aqui. Veja comigo, aqui no texto, meus irmãos, a Bíblia está dizendo para nós que eles estavam impedidos de perceber quem era Jesus. Versículo 16, vamos juntos. Os seus olhos, porém, estavam como? Nós não sabemos teologicamente, em detalhes, por que os discípulos não percebem quem é Jesus. Algumas hipóteses são possíveis. O seu corpo glorificado, a sua forma de glória diferente, ou o próprio Deus que até aquele momento não permite que eles percebam, reconheçam, mas também a dureza de coração. E uma coisa que nos destaca no texto, eu quero lembrar o seu coração, e Deus te trouxe aqui para lembrar isso a você: a falta de esperança afeta, ofusca a nossa visão. Já conversou com alguém que acabou a esperança? A pessoa não percebe mais as coisas boas da vida.
ela não compreende mais as bênçãos de Deus, os olhos estão como fechados, impedidos de perceber como é lindo o céu azul, a luz do sol, como é abençoado ter uma família ao redor da mesa, um trabalho para ganhar o pão, uma igreja para celebrar e servir, e sobretudo, um Deus que nos ama. Quando a esperança acaba, a gente começa a ficar com a visão turva e já não percebe mais. Irmão, você notou a cena? Jesus chega do lado deles e eles estão tão amargurados, entristecidos, que sequer cogitam que poderia ser Jesus. Você não sabe da onde que você vem? Você por acaso é um forasteiro que vem de outro país, de outro mundo, que não sabe o que aconteceu em Israel nesses dias? Como está a sua esperança, meu irmão? A falta de esperança tem tirado a percepção dos seus olhos de ver as coisas boas de Deus. Os discípulos estão sem esta percepção, mas a Bíblia diz que pela fé nós enxergamos. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. A Escritura vai dizer que é necessário que aquele que se aproxime de Deus tenha fé e creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Talvez os nossos olhos não enxerguem fisicamente, mas a esperança viva precisamos perceber pela fé. Outra coisa que esse texto nos ensina, veja comigo o versículo 17, a parte B. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Ou seja, o Senhor dá um diagnóstico, o coração deles estava angustiado, preocupado. E de que tratando, à medida que caminhais? Olha o versículo finalzinho do 17, e eles pararam entristecidos. Também puderam, irmãos, é legítima essa tristeza, é legítimo, o Salvador morreu. 18, porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus continua perguntando: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Olha a conjugação, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Segunda coisa, irmãos, a falta de esperança transforma o entusiasmo em tristeza. A falta de esperança, pode repetir isso comigo? A falta de esperança transforma o entusiasmo em tristeza. Imagina a alegria, estamos junto com Jesus, o reino de Deus vai ser estabelecido, nós vemos agora verdadeiramente Ele é o Cristo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, quando João Batista pergunta: e aí, é esse ou é outro? Responde para João: os coxos estão andando, os cegos estão vendo, o milagre está acontecendo, Ele é o Cristo. Gente querida, o pão foi multiplicado, que maravilha. Lembram, queridos, que nós estávamos lá, e de 2 peixinhos a multidão inteira se fartou, aleluia. Todo aquele entusiasmo fora roubado. Jerusalém era o lugar que eles deveriam estar. Não é o que Jesus vai falar depois para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Mas eles estão voltando para onde? Para casa. Porque eles perderam o entusiasmo e a alegria, a coragem. A falta de esperança rouba na gente. Talvez você esteja diante de situações na sua vida que a falta de esperança roubou o seu entusiasmo. De ver a sua família abençoada, feliz. De ver aquela pessoa que está distante do Senhor voltar-se aos pés de Cristo. De ver situações que aparentemente para você não tem solução. Mas lembre-se que nós estamos falando de uma viva esperança, Jesus Cristo. Como eu disse pela manhã, não há abismo mais profundo que a mão do Senhor não possa alcançar, irmãos. Não há família mais destruída que o Senhor não possa restaurar. Não há pecado na sua vida que o Senhor não possa perdoar, transformar, livrar você, libertar dessas amarras que tem te jogado para o abismo. Não há o inferno inteiro, demônio nenhum que se levante contra Jesus, que não tenha que se prostrar na voz do Salvador. Ele é Deus. Então lembre-se disso, encha o seu coração de esperança bendita, e não permita que a falta de esperança roube o seu entusiasmo. E é contagiosa, irmãos. Se não fosse Jesus, aquele forasteiro já ia lamentar com eles e seguir caminho fora. E a gente, quando está desanimado, vai contagiando outros com isso. É igual reunião de oração. Se tem pouca gente, na próxima você já não vem, porque você fala: tem pouca gente, você deveria vir para somar. Fala: não, tem muito pouca gente, eu nem vou. Olha que coisa estranha.
Não é assim? A gente fala, não, é. Eu falo para a igreja que tem a síndrome da viagem alheia no feriado. Qual é a síndrome da viagem alheia? Eu não vou porque o pessoal viaja. Que pessoal, gente? Nós estamos tudo aqui. Só que a gente põe na cabeça assim, não, todo mundo viaja no feriado. Quem que viaja? Olha aí, irmãos, tivemos um feriado, desde sexta-feira, a igreja cheia, sábado o dia todo, mas a síndrome do pessoal viaja. Então não permita que a falta de esperança desestimule você, e você contagie outros assim. Vamos ainda mais para o texto, irmãos. Versículo 22. Olha só que interessante isso. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido, capaz, será? As quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Já foi até atestado, teve gente que foi lá, verificou que não tinha corpo mesmo, a pedra estava removida, mas não o viram. Queridos, versículo 26, vamos juntos. Porventura, aliás, o 25, eu pulei aqui, vamos agora, também o 25 juntos. Então, perceba uma coisa importante. A falta de compreensão das promessas de Deus, a má compreensão, interpretação daquilo que Deus disse, afeta a nossa esperança. Jesus está dizendo, gente, coração duro, vocês não ouviram por inúmeras vezes eu dizer que isso aconteceria? Não foi só a palavra de Jesus, todo o Antigo Testamento anunciava, afirmava que o Cristo haveria de padecer e vocês não compreenderam. Quando nós não firmamos os nossos pés nas promessas de Jesus, nós perdemos a esperança. A igreja fica preocupada com o destino do mundo. A igreja fica atribulada com o cuidado, a salvação da igreja, da própria igreja. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, a Escritura vai dizer que Jesus edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que o mundo mesmo jaz do maligno, mas o Senhor há de buscar os seus. Como será o fim do mundo? Irmãos, nós não temos grandes detalhes, mas nós temos grandes informações. O Senhor Jesus ensinou a nós que quando as coisas começassem a acontecer, era para a gente ficar atribulado com medo e fugir, ir para baixo da cama. Levantem as vossas cabeças, ergam os vossos olhos, porque o dia da redenção de vocês se aproxima. No mundo desesperançoso, nós nos voltamos para a palavra de Deus, e nós percebemos que o Senhor tem a promessa a despeito das circunstâncias. Eu sei, irmãos, que as circunstâncias pareciam contrariar as promessas. O Messias vem para estabelecer um reino. O Messias vem para ser um grande rei, maior que Davi, mais sábio que Salomão, para liderar o povo, e agora ele morreu. Mas a promessa diz que ele viria. Você tem enchido o coração com promessa de Deus? Ou seus ouvidos estão postos só a ouvir todo o esgoto que a gente recebe semanalmente aí por vários meios de comunicação? Vai roubando, irmãos, a nossa esperança. A incredulidade é inimiga da esperança. Jesus diz, tardos e nécios de coração, para crerdes. Se você não crer, irmão, vai roubar a sua esperança. Você já viu, a gente muitas vezes faz isso, olha para uma pessoa e fala assim, você não tem mais jeito não. Quem disse? Se esse fosse o prognóstico da sua vida, você não estaria aqui. E nós vamos andando assim, na toada do mundo, dizendo, desse jeito mesmo. Não, irmãos, nós temos a viva esperança, e a promessa de Deus diz, que se o Senhor quiser, Ele vai fazer, e ninguém pode impedir. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Crer na promessa de Deus renova a nossa esperança. Eu convido você, irmão, a nessa semana encher a sua cabeça, o seu coração da promessa de Deus. Lê a sua Bíblia que está empoeirada. Aliás, o nosso irmão Ítalo Diácono escreveu um texto sobre os achados e perdidos, que a Bíblia sempre está nos achados e perdidos da igreja.
Aí hoje você tem uma desculpa para dizer assim, não, mas eu tenho no celular, pastor. Como diz o Bernardo, sei. Lê a sua Bíblia, irmão. Enche o seu coração de esperança. Porque o mundo não vai te dar esperança. Irmãos queridos, nós somos chocados por uma situação essa semana. Dá para ter esperança com isso, irmãos? Você olha para a humanidade e fala, onde vamos parar? Nós somos piores do que animais selvagens. A maldade gratuita, sem sentido, sem nada que explique. Mas nós precisamos levantar os olhos e ver ao Senhor e proclamar uma viva esperança que é o nosso Deus. Irmãos, como é que a esperança é devolvida? Veja comigo no texto, eu estou encerrando. Versículo 27, vamos juntos? E começando... O que Jesus fez? Eu já ensinei isso à igreja outras vezes, já falei em inúmeras ocasiões, então me perdoe se eu for repetitivo, mas é salutar que a gente fale. Jesus poderia fazer qualquer coisa ali para provar que ele era o Cristo. Ele poderia transportar aqueles homens lá para o cenário da crucificação, ele poderia fazer aparecer uma legião de anjos, como os nossos dois que apareceram aqui. Vocês viram os anjos bonitos que hoje tinha aqui? Converteu, o centurião virou anjo. Eu falei, converteu o centurião que lamentou aqui, estava ali dizendo, ele vive, que bom. Mas Jesus poderia ter feito qualquer milagre, irmãos. Mas o que Jesus fez? Olha que lição preciosa. Ele abriu a Bíblia. Ele poderia ter mostrado, peraí gente, agora abre aqui um portal para a gente transportar para o outro lado, vem os anjos. Ele poderia clamar a qualquer outra coisa, ele poderia fazer tudo que é de sobrenatural, mas o que ele fez? Ele abriu a Bíblia. Que lição importante, a esperança não está, irmãos, no extraordinário, que a gente, se tivesse mais milagre, pastor, a gente estaria assim, na esperança lá em cima. Mentira. Jesus diz que o povo viu, comeu o pão e se fartou, mas seguiu Jesus não por outra coisa, senão para encher a barriguinha de pão e de peixe. Muita gente que foi curada, quando recebeu a bênção, deu no pé, não quis mais nem saber de nada, porque só queria um milagre. Bem-aventurados que não viram e creram. Então a fonte de esperança da nossa vida é a santa palavra de Deus. Igreja, quer andar numa viva esperança, precisa ler a Bíblia, orar a Bíblia, cantar a Bíblia, pregar a Bíblia com fidelidade. Jesus começou em toda a Escritura por Moisés e pelos profetas. Os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas para afirmar, olhem para a Bíblia e veja que Cristo é o Senhor, que Ele haveria de padecer e ressurgir. Como você pode renovar a sua esperança? Olhando para o que Deus já disse na sua palavra. Isso é muito belo, porque o texto diz para nós, quando se aproximava da aldeia, tem uma canção, né? A gente não canta muito como presbiteriano, mas é dos ídolos da minha conversão. Fica conosco o nosso amado e bom Jesus. Nem lembro agora para puxar aqui, já estou sem voz, mas era mais ou menos isso, né? Era o Divino Companheiro, essa daí não. É a mesma ou estou confundindo? Divino companheiro do caminho. É outra não? É outra? Que deu uma confusão aqui de... Mas enfim, fica conosco o nosso amado e bom Jesus. Só que nessa hora, eles ainda não tinham percebido que era Jesus. Olha aqui no texto, irmãos. Mas eles o constrangeram. Fica com a gente, é muito tarde para você seguir viagem. Versículo 30 e 31, nós vamos juntos e encerraremos aqui. E aconteceu que quando estavam à mesa... Vamos juntos, igreja. Tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. No partir do pão, como nós fizemos hoje em memória de Jesus pela manhã, no partir do pão eles perceberam, é diferente. A maneira que Jesus compartilha e parte o pão. Olha, não ardia o nosso coração quando ele expunha as Escrituras? E sabe qual é o resultado, irmãos, de perceber quem é Jesus e quando a esperança volta à vida? Olha o resultado quando a esperança volta à vida. 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde?
Jerusalém, que era o lugar que eles deveriam estar. Quando a esperança volta, a gente apruma a vida, recalibra a rota e vai para a direção que Deus quer. Encher um coração de esperança. Não é mais aqui na vida comum, vamos voltar para lá e anunciar para outros que Ele está vivo. Nós somos testemunhas que Jesus vive. Você é uma testemunha que Jesus está vivo. Recalibre a sua esperança. Volte para o lugar que você deve estar. Pai, você deve ser o homem deste lar, o instrutor desta casa, o protetor desta família, dessa esposa que Deus lhe deu. Este é o seu lugar, volte para lá, encha o seu coração de esperança. Mulher, Deus te chamou para ser sábia, santa, honrosa, é o lugar que Deus te colocou. Jovem, Deus te chamou para ser santo, é o lugar que Deus te chamou para estar lá. Esteja no lugar onde Deus quer. Anime, renove a sua esperança naquele que é o nosso Redentor. Eles voltam para o lugar onde Deus chamou a estar. E agora, irmãos, 1 Coríntios 15, 19, conseguem colocar aí, gente? 1 Coríntios 15, 19, nós vamos ler. E aí encerraremos aqui para orar. E eu vou pedir ao louvor depois que entoe mais uma canção. Vamos juntos? Se a nossa... Tem uma boa notícia para você. Além de receber hoje a instrução da viva esperança, ela não é só para esse tempo, ela é por toda a eternidade. Ela é muito mais do que esse andar de baixo que nós vivemos aqui. A nossa vida, como um sopro, segundo a Bíblia, como um vapor, vai passar. Mas a nossa esperança em Cristo não está limitada a este tempo, mas por toda a eternidade. Amém, irmão? Como está o nível da sua esperança? O sepulcro está vazio. Eu disse hoje pela manhã, nós não buscamos um Cristo no sepulcro, nós buscamos um Cristo no trono. Renove a sua esperança, a esperança da sua casa, da sua família, da sua vida com Deus. Anime-se, existe esperança, e ela se chama Jesus Cristo. Amém? És fiel.